Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria, que viemos participar de mais um papo fraterno da Associação Espírita Leopoldo Machado. Meu nome é Cainara, sou trabalhadora da casa e, embora não seja palestrante, é sempre com muita alegria que a gente vem, que a gente aceita esse convite para refletir um pouquinho mais com vocês acerca do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, que possamos pedir à espiritualidade amiga, aos mentores da nossa casa, aos nossos espíritos amigos que nos acompanham, que nos ilumine, que nos inspire na tarde de hoje. Então, escolhemos para a nossa reflexão da tarde uma mensagem do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Mais especificamente o primeiro tópico, que fala sobre o poder da fé. E para a gente iniciar, eu gostaria de ler o trechinho do Evangelho de São Mateus, do capítulo 17, dos versículos 14 a 20, que traz essa mensagem, esse ensinamento acerca do poder da fé. E ele fala o seguinte: quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tenha piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus traz, nessa passagem, esses ensinamentos tão importantes, e que fazem tanta diferença na nossa caminhada, da nossa existência aqui no plano físico, que é acerca do poder da fé. E a doutrina espírita, ela vem tirar o véu das metáforas que Jesus utilizava em seus ensinamentos para explicar, e fazer com que essa mensagem ela fique ainda mais compreensível. Então, essa passagem ela fala sobre duas questões muito importantes e que dizem respeito à fé, que é imprescindível a nossa melhoria espiritual, a melhoria espiritual do ser humano. A primeira é com relação ao valor da fé, o valor e a importância da fé nessa sua caminhada, e o esforço que nós devemos ter para desenvolvê-la. Então, o primeiro ponto que é importante para a gente refletir, é sobre a natureza da fé. Ela, como a gente vai refletir mais um pouquinho mais à frente, a fé ela não é prescrita, ela não é imposta de fora para dentro. Eu gosto sempre de pensar na fé como algo, como uma semente que a gente carrega dentro de nós mesmos e que a partir do exercício, da meditação, a partir da prática e da nossa ação, da forma como a gente se comporta enquanto ser humano, de forma como a gente se coloca diante das situações que a vida nos apresenta, a gente vai desenvolvendo. Então, embora ela não possa ser imposta, de fora para dentro, ela pode sim ser desenvolvida por cada um de nós, a partir da nossa força de vontade. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de refletir na tarde de hoje é que a fé, para ser proveitosa, e a doutrina espírita
ela reforça muito a importância da fé raciocinada e não aquela fé cega, né? A gente utilizar sempre a razão para desenvolver essa fé dentro de nós, né? Para ela ser proveitosa, ela deve ser ativa, né? Ela deve partir da nossa vontade, da nossa força de vontade. E um ponto muito importante para a gente começar nessa nossa caminhada em busca dessa fé é o autoconhecimento, né? A importância da gente olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer, né, que cada um de nós traz consigo a centelha divina, né? Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus nós trazemos essa essência dentro de nós, né? Basta que a gente olhe, faça esse exercício, né, que deve ser um exercício diário, né, de olhar para dentro de cada um de nós, de reconhecer sim as nossas limitações, o quanto a gente ainda precisa caminhar, né, as nossas imperfeições, mas reconhecer também o quanto a gente já caminhou, o que a gente traz e que a gente carrega de bom dentro de nós, né, o que a gente carrega em termos de amor, né, através das ações. Né? E é muito importante, a partir desse autoconhecimento, desse olhar para dentro de nós mesmos, né, de reconhecer essa centelha divina, fazer esse esforço, né, como Jesus falou, né, brilhai a vossa luz, né, fazer com que essa centelha ela se transforme numa chama, e numa chama que seja cada vez mais forte, né, e que possa iluminar não só os nossos caminhos, mas aqueles que estão também ao nosso redor, né? Então, para isso, né, é importante que a gente faça essa caminhada de autodescobrimento, né, e que essa caminhada ela resulte, né, ela tenha como consequência a nossa transformação. E a forma como a gente vai lidando com as situações, com as dificuldades, com as limitações e com os obstáculos que vão sendo colocados em nosso caminho. No livro Fonte Vida, né, editado pelo Espírito Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, existe uma mensagem que trata da fé inoperante. E ela fala o seguinte, né, a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. E ainda fala, né, mais adiante, o ideal mais nobre, sem trabalho, que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Então, a partir desse nosso autoconhecimento, né, desse olhar para dentro de nós mesmos, de reconhecer essa centelha divina, uma das formas de desenvolver essa fé é através da ação, é através da prática, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Né? Geralmente, quando a gente fala, né, da importância dessa fé ativa, né, de buscarmos exercitar esses ensinamentos de Jesus, a gente sempre faz referência, né, a gente sempre pensa em grandes coisas, em grandes ações, né, e às vezes essas oportunidades elas não são colocadas no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso círculo social, né, às vezes essas oportunidades de exercício da fé, de exercício da mensagem de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, estão nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Né? Às vezes, numa fila de um caixa, né? Numa fila de um banco, nos são colocadas pequenas situações para nos testar. Né? E a gente tem que estar sempre atento e vigilante para a gente colocar ali em prática naqueles determinados momentos, naquelas situações. O atual momento no qual a gente está vivenciando, né, um ano de pandemia, no qual fomos obrigados a nos recolher em nossas casas, a nos isolarmos, a nos distanciarmos uns dos outros, inclusive da nossa casa de oração, né, nos tem postos grandes desafios, porque é sempre muito cômodo, né, é sempre muito confortável, e eu estou falando
por mim mesma, eu estou falando, me utilizando como exemplo. Então é sempre mais confortável você exercitar a mensagem de Jesus, você vivenciar aquilo que ele ensina, amai-vos uns aos outros, quando você está no meio de pessoas que compartilham o seu objetivo, que compartilham a forma como você vê a vida, ou pelo menos se assemelha bastante à forma como você vê a vida. Então é sempre muito confortável. Eu me achava muito segura, muito protegida e acolhida na casa da qual eu fazia parte, entre os meus amigos, né, entre trabalhadores do Cristo. E quando eu fui convidada, no primeiro momento, a me afastar dessa casa, a me afastar dos meus trabalhos e das minhas atividades, foi um momento muito difícil. E eu creio que deve ter sido muito difícil para várias outras pessoas, né? Porque a gente foi convidado a sair da nossa zona de conforto, né? A gente foi convidado a encarar, né? Se nós de fato éramos cristãos, e cristão não só dentro da casa religiosa. No caso, eu estou usando o centro espírita porque é a religião na qual eu me encontro, né? Mas ela poderia ser associada à Igreja Católica, à Igreja Protestante, né? Então, no momento que a gente se vê afastado da nossa casa, do círculo dos nossos amigos, dos nossos companheiros da seara, então a gente foi colocado em prova aí nesse momento, né? Será que afastados, né? De fato somos cristãos? De fato a gente continua exercendo os ensinamentos que a gente teve a oportunidade de adquirir, né? Longe da nossa casa, longe das nossas atividades? Será que a gente continua de fato vivenciando o cristianismo, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas ações? Né? Como é que tem sido a forma que a gente tem encarado essa grande dificuldade, né? Esse grande obstáculo, né? Em nossas vidas, né? Que nos tirou dessa zona de conforto, do nosso comodismo, e que fez que a gente se reorganizasse de uma maneira completamente diferente. Né? Então aí a gente a gente consegue ver de fato o quanto a gente trouxe essa mensagem para o nosso dia a dia. Né? Muitas pessoas a gente tem visto, né, que tem tido dificuldades de vivenciar por ter essa obrigação de estar 24 horas por dia com as suas famílias. Né? Então a gente vê aí, a gente é convidado mais do que nunca a vivenciar a fé e a vivenciar a fé de forma ativa no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E um outro ponto, né, para dar continuidade às nossas reflexões sobre o poder da fé, é que ele é inimaginável, né? O poder da fé, ele nos impulsiona a seguir adiante. O poder da fé, ele nos propulsiona, né, a dar continuidade à nossa caminhada. E aí, independente do obstáculo, independente da dificuldade que ele nos é posto no nosso caminho, independente das pedras do caminho. É nesses momentos que a gente vê e que a gente tem a oportunidade de fato, testar a nossa fé. Né? Será que essa fé, ela, de fato, ela é ativa? Como é que a gente tem desenvolvido ela dentro de nós mesmos? Né? Um outro ponto, né, dando continuidade, é que ela pode ser desenvolvida, como a gente já falou, por meio do trabalho incessante no bem e por meio da confiança, primeiro em Deus e segundo em nós mesmos. Né? Se a gente acredita que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares, na casa espírita, no nosso lar, na igreja católica, em nosso trabalho, nas ruas, embaixo das pontes. Então Deus, ele é onipresente, então ele sabe tudo o que está acontecendo, ele é onisciente. Ele é soberanamente bom e justo. Né? Se a gente acredita de fato de que Deus é soberanamente bom e justo, de que ele sabe de todas as coisas,
né? A gente não pode acreditar que ele faria, ele seria responsável por nos castigar ou nos fazer sofrer ou passar por uma dificuldade deliberadamente. Então, tudo que acontece, tudo que acontece em nossa vida é a partir do consentimento de Deus. E por mais que a gente não compreenda naquele momento, né, tem uma razão, tem uma lição a nos trazer. Né? Então é importante que a gente faça essa reflexão. Deus é bom. Deus não quer que a gente sofra, Deus quer que a gente seja feliz. Ele quer a felicidade de seus filhos. Né? Se a gente olha para o nosso filho, né, e a gente deseja, a gente é capaz de mover céus e terras para que ele seja feliz, como é que Deus ele não ia querer a nossa felicidade? Então, todas essas dificuldades, todos esses obstáculos, se eles acontecem, é por alguma razão. E mesmo que a gente não compreenda naquele exato momento, né, a gente sabe, a gente tem a certeza, quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve essa fé no nosso dia a dia, a gente tem a certeza e tem a confiança de que em algum momento a gente vai compreender. Se não agora, mais à frente. E essa confiança em nós mesmos, né? Nós somos filhos de Deus, né? Nós temos como irmão o nosso mestre Jesus, né? Então nós temos essa capacidade de dar continuidade, sim, aos nossos caminhos, né? Eu sempre ouvia da minha avó, né? Quando eu era criança e na fase da juventude, ela sempre falava, né? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, todas as dificuldades, todas as situações que são colocadas na nossa caminhada, elas foram colocadas porque Deus sabia da nossa capacidade de enfrentá-las e de superá-las. E se Deus confia em nós, quem somos nós para duvidar da nossa força? Quem somos nós para duvidar de que não somos capazes? Né? Nós somos capazes, sim. Né? E é importante a gente refletir, porque muitas vezes a gente, quando está em uma determinada religião, em uma determinada crença religiosa, a gente acha, né, que pelo fato da gente cumprir, né, estou cumprindo com o meu dever perante Deus, né, eu estou cumprindo com o meu dever perante a minha religião. Então Deus tem a obrigação de atender às minhas necessidades, né? Ou atender aquelas necessidades que eu acho que são importantes naquele determinado momento. Né? E muitas vezes aquilo que a gente quer naquele momento não é exatamente aquilo que a gente precisa, não é aquilo que a gente necessita naquele momento. Né? Então tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação. Nada acontece por acaso. O acaso, ele não existe. Né? Tudo tem uma justificativa. E a beleza da doutrina espírita, no meu modo de ver, no meu humilde ponto de vista, é que ela traz essa certeza, né, desse entendimento, né, a partir da certeza da existência da vida futura, da existência de que há, né, da certeza de que a morte, ela não existe, né? É só uma passagem do plano físico para o plano espiritual. Né? A nossa existência, ela não é medida apenas na nossa passagem, no nosso transcorrer durante essa existência física. Ela já existia, já existíamos antes, a nossa caminhada começou muito antes do nosso nascimento. E com certeza ela não terminará no nosso desencarne. Ela seguirá, ela continuará. Então, esse momento que estamos vivendo é só mais uma das fases e das etapas necessárias ao nosso crescimento. Né? É importante também refletir que a fé ela é aquisição individual, não se inscreve e não se impõe. Né? É muito fácil a gente dizer para o nosso irmão, tenha fé. Né? Mas se aquele irmão ele não tiver ainda preparado, né, para acreditar em Deus e em si mesmo, para fazer olhar esse caminho de olhar
para o seu interior, né, e reconhecer essa centelha divina e fazer com que ela se transforme numa chama ardente, ela não vai ser desenvolvida, né? Então é preciso que esse desenvolvimento da fé ele se dê através do trabalho cotidiano e persistente, ou seja, no dia a dia. E vai ter dias que a gente vai acordar mais triste, vai ter momentos que a gente vai se sentir mais desacreditado ou mais desesperançado. Isso é natural, faz parte da nossa caminhada. Mas o importante é que, depois daqueles momentos em que a gente se sente mais triste e que a gente se sente mais desesperançado e que a nossa confiança parece se esvair, é importante que a gente retome essa nossa confiança, é importante que a gente retome essa nossa caminhada e o controle da forma como a gente se posiciona perante a vida. Né? Eu gosto muito de pensar na vida como uma montanha-russa. Né? Então vai ter momentos em que você vai estar lá embaixo, mas é importante saber que depois daqueles momentos que você dá uma decaída ou que você desce, que você vai subir. Né? Não ficar ali, não persistir naquela situação. Né? Porque é importante que a gente mantenha a nossa sintonia com os espíritos amigos. Né? Quando a gente faz esse caminho de descer na montanha-russa e que a gente se entrega à desesperança, a sentimentos de tristeza e de insegurança e de incerteza, a gente termina afastando esses amigos espirituais, a gente termina afastando o nosso anjo da guarda. Né? E eles estão ali dispostos a nos auxiliar nessa caminhada. Né? Eles não vão resolver os problemas para a gente. Né? Ninguém vai resolver, religião nenhuma vai resolver os nossos problemas. Eles não vão trazer soluções prontas. Né? Mas eles dão a força necessária para a gente recuperar essas forças e seguir adiante. Né? Essa é a importância da fé. E aí, nesse sentido, a religião ela nos auxilia bastante. Né? Os nossos companheiros de caminhada, os nossos companheiros de fé, né? A nossa religião ela nos ajuda a seguir adiante, a encontrar o conhecimento, a trazer as reflexões necessárias, a trazer esse conhecimento acerca da mensagem do Cristo, né? E a doutrina espírita ela traz ela reforça esses ensinamentos em nossa caminhada, e a partir deles a gente se recompõe, né? A gente levanta e a gente segue na nossa caminhada. Né? E também não só a religião, mas a importância também do controle mental. Então, muitas vezes, nos auxilia bastante o processo de meditação, né? De disciplinar essa nossa vontade, né? De buscar essa força de vontade interior da gente superar aquela dificuldade, aquela limitação, aquele momento de tristeza, né? Aquele momento de baixo astral. Então, a gente consegue superar essas dificuldades a partir dessa nossa força de vontade. E é importante também a gente refletir que o desenvolvimento da fé, ela se realiza por meio do esforço próprio. Né? Ou seja, se ela é adquirida, se ela é desenvolvida a partir, né, de cada indivíduo, é importante também que cada indivíduo, que cada um de nós se esforce. Né, se esforce por meio de manter, na maior parte do tempo, pensamentos puros e retos, né, de despertar essa fé e a sua permanência por meio de pensamentos mais positivos, de trazer essa consciência mais cristalina, né, de trabalhar essa fé inabalável no nosso Pai Celestial, no nosso Mestre Jesus, né, e de termos essa consciência de que não estamos sós. Né? A árvore da fé viva, ela não cresce no coração de forma milagrosa. Né? Ela acontece na vida comum. Né? O Criador ele dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Né? Então, Deus ele nos coloca à disposição
uma série de ferramentas necessárias para a gente construir a nossa fé, para a gente construir essa nossa caminhada. Né? Ele nos dispõe, né? Ele nos coloca ao longo das nossas vidas uma série de elementos e de fatores que nos auxiliam bastante na nossa caminhada. Se a gente parar um pouquinho para pensar, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente vai enxergar na nossa caminhada aquele momento que a gente mais precisou e de uma forma ou de outra, né, Deus colocou aquele amigo naquele exato momento, naquele momento certo, né, aquele amigo certo na hora que a gente mais precisava. Ele colocou uma mensagem de força, uma mensagem de fé, né, para a gente trazer essa força de vontade, que é uma força interior, e nos auxiliou a seguir. Né, nos auxiliou a encarar aquela determinada situação sobre um outro ponto de vista, né, sobre uma outra perspectiva. Então, na parábola, ele traz esse simbolismo das montanhas e das árvores que são movidas pela fé, né, ao longo dos seus ensinamentos, né, ele faz esse simbolismo, e no caso as montanhas, né, em suas parábolas, ele seria justamente essas dificuldades, essas limitações. Então, ele traz essa mensagem de que a gente é capaz de superá-las por meio do fortalecimento e do desenvolvimento dessa fé inabalável, dessa fé viva e ardente dentro de nossos próprios corações. A fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencer, né, os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Né? Então, a gente consegue essa força e essa energia para ultrapassar essas dificuldades, né? E às vezes os pequenos momentos, né, de desesperança, de dificuldade, elas se tornam até mais leves quando a gente traz essa fé dentro de nós mesmos. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então, quando a gente se mostra vacilante, né, que a gente traz essa incerteza em nossa caminhada, a gente vai se sentir mais fragilizado. Né? Então, é justamente isso que a gente tem que evitar, que a gente tem que buscar meios e formas de combater. Né? E aí a gente tem tantas maneiras da gente desenvolver essa fé, a gente tem tantas maneiras de trazer essa confiança, seja por meio do Evangelho, dos evangelhos que têm acontecido online, das palestras online, daqueles momentos que a gente tem a oportunidade de conversar com os amigos e a gente tem que agradecer bastante. Né? Estamos isolados, mas temos a tecnologia que nos permite que a gente esteja junto, mesmo estando separados fisicamente. Então, ela permite que a gente possa estar na casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, sem sair das nossas próprias casas. Né? Então, por que não aproveitar essa oportunidade se a gente tem ali à mão? Né? Ou mesmo através da meditação, né? Através do recolhimento, através da oração, através de uma leitura edificante, através de músicas, de arte, da poesia. Né? Então, a gente tem tantas maneiras da gente trazer essa fé, né? De trazer essas energias positivas para as nossas vidas, né? Principalmente em momentos de tanta dificuldade, de tanta dor e tanto sofrimento, e que é imprescindível que a gente possa dar a nossa pequena colaboração, elevando o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com os amigos espirituais. Né? Não estamos sozinhos na nossa luta, né? Não estamos sozinhos nessa caminhada. Quantos amigos espirituais, quantos mensageiros e trabalhadores do Cristo, nesse momento, estão trabalhando incessantemente nesse processo de transformação, nesse processo de transição pelo qual nós estamos todos passando.
né? Então, se eles estão trabalhando no plano espiritual, por que nós aqui não podemos dar a nossa colaboração? E essa colaboração, ela faz toda a diferença, né? E a gente pode colaborar por meio dessas distintas formas, né? Da oração, da música, da meditação, das leituras edificantes, né? E aí, nesse sentido, né, para a gente encerrar as nossas reflexões da tarde de hoje, eu trouxe uma poesia de Maria Dolores, né? Eu gosto muito das poesias que ela traz, porque é uma forma da gente trazer a reflexão e trazer a mensagem por meio da arte, né? E tem uma poesia que se chama Amor e Fé, que eu gostaria de encerrar o papo fraterno com ela, né, na tarde de hoje. Então ela fala o seguinte: quando te vejas, coração amigo, sob o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantém-te na esperança em que te elevas. Cada noite, conquanto envolta em trevas, é o prelúdio de novo amanhecer. Procura meditar e ver mais longe o apoio natural em que te escudas. É tecido no amor de forças mudas, desde os astros ao chão. A terra não discute, o sol não fala. Nada te pede a vida, a floresta opulenta. E a riqueza do ar que te alimenta, dá-se de todo sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal a força agreste e santa que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção segura, alegria e defesa, nascem da natureza, fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija-te e perdoa, ampara sem cobrança e auxilia qualquer. Não saiba a mão esquerda o que a direita der. Esta é a lição de Cristo. Antes crentes e ateus, não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé alta e sublime. Segue fazendo bem, nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus. Que assim seja. Então, que possamos nos tranquilizar nesse momento, respirando tranquilamente, buscando nos voltarmos à concentração em nós mesmos, buscando escutar o nosso interior e levá-lo a Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do nosso dia, pela oportunidade que é a vida e estar aqui neste planeta, tendo a chance de evoluirmos, de crescermos, de nos conhecermos, simples e ainda ignorantes como somos, pequenos, mas cercados e alimentados pelo teu amor. Te agradecemos por mais um dia, por todos os nossos passos, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, que nos trouxeram até onde nós estamos hoje, sabendo que o nosso caminho é o engrandecimento, é o avançar, é o crescer. Te rogamos sabedoria, paciência, principalmente,
para lidarmos com nossa pequenez, mas também para não duvidarmos do quanto ainda temos a evoluir e a crescer.